chegando por aqui, né? Você também. Lembrando a todos que nós estamos ao vivo em nome de Ótica Martinato. Você conhece, você confia. Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. E Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. Eu vou começar o programa de hoje, quarta-feira, isso mesmo, já no dia 17 de dezembro. E esse, gente, eu vou anunciando aqui, é o último programa ao vivo, tá na pauta deste ano. Ao vivo, né? Depois a gente vai retomar ao vivo com ele lá em janeiro. Quero trazer aqui o Delcio Aguilardi para começar. Delcio, bom dia, seja bem-vindo. Olá, muito bom dia, Beverly, queridos ouvintes. Um privilégio estar contigo nesse último programa ao vivo de 2025. E já trazer aqui também o nosso querido colega, Hamilton Primaz, é um homem que faz. Oi, Hamilton, bom dia. Que barbaridade. Bom dia, Beverly. Bom dia, Delcio. Bom dia, nossos ouvintes. Um grande abraço. Aprendi uma hoje, né, com minha colega Alice. Ela, eu sou uma pessoa que fala, às vezes eu me arrependo, Hamilton. Não sei se você é assim também. Não sei se o Delcio é assim, mas às vezes eu fico, gente, que ótima oportunidade para eu ter ficado calada, porque como eu sou comunicativa, coisa e tal, eu falo. E aí ela me usou a palavra que eu achei sensacional, boca de sacola. Coisa incrível. Aprendi uma hoje. E ontem conversávamos, esses assuntos aleatórios, sabe? Aham. Falávamos sobre as pessoas que têm o abdômen definido, né? A barriga de tanquinho, É, pronto. tanquinho, tal, aquele negócio, Heron, a gente chegou, tal, e a gente deu muita risada. E a minha frase de barriga foi aquela tradicional, para me defender, né? Para me Aham, defender. sim. Homem que não tem barriga não tem história. É a história das rugas, das É isso aí, cicatrizes, né. vamos embora. Agora é a versão barriguinha, né. Isso aí, eu concordo contigo. Histórias para contar em cada ondinha. A gente vai inaugurar agora o pular ondinhas, vai ser outro jeito de Ah, é pular verdade, ondinhas, né. temos que pular ondinhas. Ai, Delcio, você é desses que também se arrepende ou não? O Delcio não, certamente o Delcio não, né. Sim, me arrependo e muito. Sério, Delcio? Sim, Tá na é da mesma. vi é da vida, né. Como nós somos todos comunicativos e talvez um pouco irrequietos diante da vida, das coisas que nos acontecem, às vezes perdemos muito, né, de não ter ficado calados. Vem o arrependimento. Nossa, nem me fale. Delcio, esse não é o assunto, né, eu quero aqui avisar, primeiro, antes de tudo, sobre a maneira como esse é o nosso último programa ao vivo aqui, o Tá na Pauta ao vivo, desse ano, eu quero primeiro, assim, agradecer muito o Delcio pela presença aqui, uma jornada que fizemos juntos, o Hamilton, que esse ano embarcou com a gente falava mais cedo, eu e o Hamilton, Delcio, de como é bom, né, a gente fazer essas trocas, né, de como a gente conhece pessoas inteligentes, e isso faz a gente pensar, Milton, que o mundo não está perdido, né. Porque tem uma máxima, né, no inconsciente coletivo que quer fazer com que a gente acredite que as coisas não dão certo, que o mal persevera, que as Uhum. coisas ruins são as que mais não é verdade, né. A gente vê por aqui quantas pessoas boas a gente consegue encontrar, fazer trocas, enfim. Sem dúvida alguma. E a gente vê muito isso, infelizmente, né, na política, né? A política está muito pesada, né? Está muito complicada, não apenas no Brasil, não apenas no Brasil. Temos uma série de problemas ligados aos países da Europa, agora a Europa também querendo enfrentar Estados Unidos, temos guerras em curso, não é? Se não me engano, são 59 guerras hoje no mundo. É uma coisa impressionante isso, né. E diante de tantos desafios que a gente tem pela vida, a nossa pessoal, né, nós temos nossos desafios, você ainda vê desafios do tamanho do mundo como esses, né, que é a questão das guerras, e eu vou lhe contar, eu que servi o exército, né, eu não que não gostava, mas eu sou um pacifista e quando me via com o FAL, que é a metralhadora do exército, na mão, eu me perguntava: "O que que eu estou fazendo aqui?". Isso passou pela cabeça várias vezes, viu. E a maior parte das pessoas que eu conheci não queriam guerra, nunca pensaram nesse tipo de coisa, não conseguem imaginar o que seria uma guerra.
Nós lembramos que tivemos pracinhas que serviram na Segunda Guerra Mundial, muitos pereceram, principalmente lá na Itália. Nós temos aqui uma bela homenagem em Caxias do Sul, aos pracinhas aqui de Caxias, que serviram na Segunda Guerra Mundial. E a gente vê que desperdício, né? São jovens que são jogados ali a sorte, a própria sorte numa guerra, como diz a velha frase, né? Os velhos decidem e mandam os jovens para brigar, guerrear entre eles, enquanto os velhos ficam nos seus gabinetes com seus velhos mantras e velhos pensamentos. É assim, infelizmente, né? Olha, o Hamilton chegou cheio de questões aí. Mas, de qualquer forma, obrigada, viu, Hamilton? E Uhum. obrigada, viu, Délcio? O Délcio também vai contar para nós, não sei se ele pode contar de forma aberta, mas o Délcio está embarcando para uma experiência internacional, então também, assim, desejar sucesso para ti, viu, Délcio? Queremos saber tudo, Délcio, não esconde de nada de nós. A minha jornada é de estudos, passa por Portugal, a relação com a universidade portuguesa, e sempre tentando aprofundar aquilo que é as nossas dúvidas, as nossas incertezas. E Hamilton, que bacana te ouvir, né, com esse senso de reflexão sobre uma realidade que está posta, as transformações do mundo da economia, das violências que as guerras estão trazendo ao mundo todo. Muito importante a gente não perder de vista a história para que a gente não vá repetir os erros. A corrida armamentista nos assusta, sempre nos assustou, por que não? Uhum. E a tua experiência de quartel, Hamilton, é uma experiência que deveria ser mais propagada, né? De que, mesmo servindo ao Exército Brasileiro, você nunca perdeu de vista que tu és um homem de paz. Esse deve ser o nosso mantra, deve ser a nossa oração diária, deve ser a nossa busca constante, porque não há valor mais de essência, de priorização neste momento que a paz mundial. Desejamos, né, de que esses o Hamilton traz aqui repensem as decisões para que os jovens não morram de uma forma tão leviana como é a morte na guerra. Verdade. Bom, isso posto, gente, vamos ao tema do programa para aproveitar, né, essas duas figuras queridas aqui, o Hamilton e o Délcio. O tema escolhido, Délcio, eu poderia ter usado ele já há alguns dias, mas eu guardei para esse dia em especial, porque eu acho que é um tema tão caro e tão subestimado, tão pouco falado, que é o lugar do silêncio, né? Tem filmes sobre isso, O Silêncio dos Inocentes, livros, enfim. Mas tem situações em que, se colocada no lugar certo, ok, mas se colocada no lugar errado, geram transtornos enormes. Então, a gente vai dialogar hoje sobre onde é o lugar do silêncio, qual é a geografia do silêncio na contemporaneidade, né? Tem uma história que chegou até mim, Délcio, veio pela rede social, pela internet, né? Que conta a história de um casal asiático, o Otu Iwami e a Katayama. Eles foram exibidos, inclusive, num programa japonês, né, a história deles, e eles ficaram 20 anos sem se conversarem direito. Casados, né? Ele parou de falar com a esposa depois de uma discussão, e depois dessa discussão, 20 anos de silêncio. Eles continuaram casados, eles continuaram se amando, eles criaram 3 filhos, mas falando apenas o essencial. Não se falavam mais, não partilhavam, não conversavam mais, né? E essa história de televisão acabou viralizando porque um dos filhos desse casal, eles chamaram a equipe de televisão. Vamos tentar resolver essa intriga, esse conflito do pai e da mãe antes de que eles morram, né? E aí o silêncio começou, de acordo com o que foi revelado depois, né? Começou porque teve uma discussão simples, motivada pelo ciúme dele em relação à esposa, com os filhos. Muito comum, muito comum. O Délcio está aí com a Sofia, que ainda é relativamente pequena, e pode dizer, né, que quando nasce uma criança, muitas vezes a mulher, ela biologicamente se dedica totalmente aos filhos. E ele ficou enciumado, deu um tilt ali, não gostou, não se entenderam direito e acabaram não conversando mais, né? Enfim, várias tentativas diárias de diálogo. A história poderia contar a história 1000 vezes, né? Mas resumindo a ópera para vocês, lá no final, quando isso foi parar num programa de televisão,
eles se pediram desculpas, né, conversaram daí depois de 20 anos, e aí o que ficou foi o arrependimento daquilo que não foi falado, das oportunidades, das alegrias que eles podiam ter vivido e não viveram por causa de um silêncio, de uma briga de casal 20 anos antes. Eu fiquei chocada, porque parece tão inusitado, né, Délcio e Hamilton, mas não é. É bem mais comum do que a gente pensa. Tem gente, eu não falo contigo, tu não fala comigo, e a gente não se fala mais, e o tempo voa. Literalmente o tempo voa. Olha quanto tempo perdido. Eu queria começar aqui, vou Délcio permitiu ao Hamilton, porque ele sai mais cedo, né? Hamilton, o que que te causou quando você leu essa matéria? Olha, não deixa de ser interessante, né? A gente falava sobre relacionamentos agora há pouco fora do ar, a Beverly e eu, e a gente já passou daquela fase, né, do namoro tradicional e tal. Isso pode se transformar também em silêncio, né, Beverly? Quem sabe estejamos, você e eu, numa fase de ficar em silêncio e de querer silêncio. O silêncio dos livros é uma coisa tão linda. Quando você olha, eu olho minha pequena biblioteca lá em casa, eles estão lá em silêncio, mas estão cheios de história, loucos para te contar, louco que tu abra as páginas deles, né? E por vezes a fase da vida que a gente atravessa exige, pede um pouco mais de silêncio, de calma, de tranquilidade. Eu lembro meus tempos do agito na piazada, era uma loucura. Todo mundo falava ao mesmo tempo. Hoje, quando você se reúne com pessoas, vamos dizer assim, da minha geração, você percebe que cada um tem a sua vez de falar e que isso é respeitado pelos demais. Isso chama muito a atenção. E quando você citou o tema do programa, eu lembrei, a primeira coisa que eu lembrei foi isso. Pô, hoje eu sento com pessoas da minha geração, cada um tem a sua vez de falar. Ninguém fica atropelando o outro, interrompendo o outro, deixa o outro terminar o seu pensamento. Isso não acontece na juventude, onde tudo é atropelado, parece que o mundo vai acabar, tem que ser tudo agora, né? De repente, até o comportamento da gente, quando chega a uma certa idade, exige isso. Você quer me ver feliz? Eu que moro sozinho, tá lá na minha casa, tranquilo, sabe, em silêncio, só o miado do gatinho, aquele que me adotou, que de vez em quando quebra esse silêncio, não fico ouvindo som alto, nem nada desse tipo, né, e isso me faz bem. Parece que me preenche de alguma forma, mesmo sendo o silêncio. O silêncio é algo efêmero, né, ele está aqui, daqui a pouco já não está mais o silêncio, não é? E isso faz muito bem, pelo menos para mim, me faz muito bem, eu me sinto muito bem assim, em silêncio. Agora a gente vai começar a separar o joio do trigo, né, Délcio e Hamilton. O Hamilton trouxe aqui uma perspectiva, uma dimensão da ideia de silêncio contemporânea, que é, a gente fala em silêncio no contraponto ao excesso de barulho. Vivemos uma sociedade de estímulos, somos super estimulados o tempo, com cores, com programas, com várias questões. Mercado, vai no mercado. Eu sempre uso o mesmo exemplo, né? A gôndola do extrato de tomate. Eu vou para comprar extrato de tomate, não sei o que comprar, Milton, é uma loucura. Uhum, Parece que uhum. aquilo tudo grita com a gente. Então a gente tem a dimensão daquilo que é o barulho excessivo externo, né? Mas é diferente a gente falar, por exemplo, deste silêncio. O silêncio que é o barulho excessivo, ok, bacana que a gente consiga, às vezes, estar, às vezes não estar submetido a ele. Mas quando a gente silencia, é diferente, né? Porque às vezes, Nelson e Hamilton, a gente precisa silenciar internamente para se escutar. E isso significa acabar com os barulhos externos. E aí a gente silencia o que tá fora para poder escutar o que tá dentro. E é um pouco isso que você fala, né? Uhum. Nas rodas de amigos. A gente começou o programa brincando com a boca de sacola, né? É, Que também seria um exato. ótimo momento. Fique quieto, no caso, e silencia. Mas esse tipo de silêncio é um silêncio cotidiano, é um silêncio quase que convencional. Agora, esse lugar do silêncio em que a gente às vezes cala diante de uma situação, a gente deveria se posicionar. Então, quando que o silêncio é bom, né? E quando que o silêncio é ruim, esse silêncio que eu gostaria de falar, mas ou eu não posso porque não me deixam, ou eu não posso porque eu não quero, tô de mal, tô de birra, tô brigado. Como é que a gente olha para tudo isso? Vamos ouvir o Delcio um pouquinho, Hamilton? Vamos lá, Delcio, agora jogamos a peteca difícil para ti. Pronto. Olha, eu fico muito reflexivo diante desse fato que é naturalmente extraordinário,
algo assim fora da curva, mas talvez representativo de um grupo de pessoas no mundo, não apenas lá na Ásia. Eu iniciaria a minha participação aqui, que é um diálogo franco, aberto com vocês 2 e naturalmente com os nossos ouvintes, enfocando essa ideia de que, nos cursos de formação em liderança de cultura de paz, que nós iniciamos lá nos anos 2000, por conta de que era, o ano declarado o ano da paz, um dos temas, uma das abas, é poder pensar como nós resolvemos os conflitos. E, eu vou invocar essa ideia de que diante de um conflito nós podemos, hã, silenciar, é o caso que nós estamos olhando aqui. Nós podemos ignorá-lo, faz de conta de que ele não existe, ou podemos assumi-lo como algo a ser resolutível. Me parece que 20 anos depois, esse casal, com a mediação de um canal de televisão e provavelmente com forte influência dos filhos, foi um conflito que resolvido depois de muito tempo, ou pelo menos tratado com a palavra, porque a resolução dos conflitos passam por constatar de que existe e passa pelo uso da palavra. E esta palavra muitas vezes precisa ser uma palavra, mediada, uma palavra de um terceiro, de alguém que não está diretamente envolvido no conflito. Os conflitos dizem que a guerra, o contrário da guerra não é a paz, mas a palavra, porque é quando cessa a palavra, a capacidade de negociação e de diálogo, que a guerra ganha muita força. E quando a guerra começa, talvez uma das primeiras vítimas seja a verdade. Na guerra não tem uma verdade. E ela é silenciada ou ela morre à medida de que o conflito armado e que as pessoas passam a ser vítimas desse lugar. Então eu iniciaria aqui o diálogo com vocês 2 e com os nossos ouvintes, provocando essa ideia. Como eu estou disposto a olhar para os conflitos que me afetam, afetam a minha vida, a vida das organizações que aí estão, né. Se nós optamos pelo canal, pelo caminho de que é possível ter uma resolução de conflitos, que passa inicialmente por admiti-lo, num segundo momento por ter uma mediação. E, num terceiro momento, a responsabilidade, digamos assim, o manifesto que brota das pessoas para que esse conflito possa, de alguma forma, ter um outro final, mesmo 20 anos depois. Eu não consigo imaginar quanto tempo é 20 anos, é muito tempo, Muito tempo. é muito E fico tempo, imaginando né. como eles criaram 3 filhos, né, e até as questões, assim, fraternas entre certamente não foi rompida a relação fraterna, até porque tiveram 3 filhos, mas não tiveram a capacidade, né, de retomar a palavra, isso que você fala da palavra, né. Delcio, antes do intervalo, deixa eu te provocar aqui, provocar você e o Hamilton, né. Tem aquela frase, que a gente costuma dizer, quase um dito popular, né, que quem cala consente. A gente sabe que tem várias frases dessas ditos populares que a gente precisa atualizar elas. Elas não cabem mais no nosso tempo, né. Então se a gente fosse atualizar aqui, quem cala consente, que não acredito que seja mais uma máxima do nosso tempo, seria o quê? Quem cala o quê? Perde a oportunidade? O que que você diria, Milton? Eu diria que existe ainda uma outra dimensão da questão Hum, do silêncio, que a gente às vezes também utiliza como uma máxima. Seu silêncio é ensurdecedor. O que é isso? O que nossa. significa isso? É que alguém está protestando, está Uhum. fazendo um protesto e usa o silêncio para isso. Principalmente pessoas que a gente conhece que falam muito, falam rápido, falam alto, de repente está lá no canto e tal, mesmo numa roda de amigos, se mantém silencioso. Ele não está aí presente, ele está pensando em outra coisa, algo que está lhe incomodando, ou uma forma de protesto. Existe essa dimensão do silêncio também, me parece que é muito comum até por sinal. Boa. Delcio. Quem cala dá tempo para uma nova reação, que não seja a reação intempestiva do ato da violência ou da desconsideração com o outro.
Boa, gostei. Hamilton, você vai ficar um pouquinho mais com a gente? Eu Ou tô já indo, tem... nós já tem Então eu vou te que permitir mais tua despedida aqui do último ao vivo deste 2025. Só dizer que foi um grande prazer sempre, quando pude participar. Desejar uma boa viagem, Delcio, para você, que dê tudo certo na sua viagem de estudos aí, de conhecimento, tá bom? Na volta, você nos conta tudo, não fique em silêncio na volta, tá bom? Um grande abraço, já desejo um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo a todos os ouvintes, a ti, especialmente, Beverly. Obrigada, Hamilton. Segura que o Delcio vai falar alguma coisa para ti. Bota o fone. Sim, boas festas, Hamilton. Obrigado pela tua companhia, pela tua amizade e, sobretudo, por compartilhar conosco sua inteligência. Olha que é isso. 2026 maravilhoso para ti. Igualmente, muito obrigado, Delcio. Que bonitinho. Obrigada, Hamilton. Faço do Delcio as minhas palavras também. Delcio, eu vou aproveitar aqui o ensejo e vou fazer o intervalo então, tá certo? Pode ser? A gente toma uma aguinha aqui, rapidinho, faço o intervalo e a gente volta. A gente não vai ficar em silêncio, mas a gente volta para falar sobre o lugar do silêncio na contemporaneidade, para a gente não perder a oportunidade de colocar ele no lugar certo, sabe? Nesse fechamento de ano. Então a gente volta na sequência. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Tua Rádio. 11h31. Respire saúde. Escolha viver sem fumo. O cigarro pode causar câncer em qualquer órgão do corpo. Ele aumenta o risco de tumores no pulmão, boca, garganta, esôfago, bexiga, pâncreas e muitos outros órgãos. A cada tragada, dezenas de substâncias cancerígenas entram no organismo, ameaçando sua saúde. Sua vida vale muito mais do que um vício. Cuide-se! Diga não ao cigarro. Uma parceria Rádio Senado. 20 graus. Médico, o IP Saúde está diferente e o credenciamento pelo programa Mais Assistência já começou em todo o estado. Se já atua pelo plano, acesse ipsaude.rs.gov.br e renove seu vínculo. Se ainda não faz parte, credencie-se. Novas vagas estão disponíveis de acordo com a necessidade de profissionais em cada região até o dia 9 de janeiro. Para tirar suas dúvidas, chama a Guria, nossa assistente virtual. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Quem será o Papai Noel das rádios? Essa é a grande pergunta do concurso cultural de Natal da Mais Nova e da tua Rádio São Francisco. Deixe seu palpite nos comentários do vídeo no Instagram e fique ligado nos stories porque estamos dando dicas bem quentes para te ajudar. Quem acertar concorre a presentes incríveis. O patrocínio é de Dom Apio Pizzaria, Estação dos Brinquedos, Microempa, Long Casa e Conforto, Zaplus Car e Móveis Dallas. O Agora Tem Especialistas está fazendo a diferença de norte a sul do país. Agora tem radioterapia para câncer em todos os estados, ampliando o acesso ao tratamento. Agora tenho muito mais esperança com o tratamento que faço aqui no Rio. E ainda tem mais cuidado com atendimento especializado em oftalmologia. Fiz minha cirurgia de catarata aqui em Manaus, agora minha vida mudou para melhor. Agora tem um novo tempo na saúde do Brasil. Agora tem especialistas. Ministério da Saúde, Brasil, do lado do povo brasileiro. Neste domingo, acompanhe o programa Gente Nossa das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde na tua Rádio São Francisco. Um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior, os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa, oferecimento. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se. Na Agrimar você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra.
Faça as contas, que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Prefeitura de Caxias. Super Andreassa tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Círculo Saúde, nosso plano é o seu bem-estar. Orquídea, agora com o biscoito que vira 8. Mais uma prática novidade da Orquídea. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. De volta, programa Tá na Pauta especial de hoje, quarta-feira, é o último programa ao vivo deste ano aqui, né? Depois a gente vai ter outras atividades aqui, enfim, né, na programação da Tua Rádio São Francisco, neste espaço, nessa faixa de horário. 11h34, eu, Beverly Rocha, Delcio Agliardi, também se despedindo aqui da programação por um período, né? Depois a gente negocia o passe, né, Delcio? Depois a gente negocia o passe. Delcio, hoje o assunto é o silêncio, com gancho numa história, né, de um casal japonês que acabou viralizando depois de um programa de televisão. Essa notícia não é nova, mas a gente resgata ela porque ela faz muito sentido com o nosso tempo, né? Eles acabaram, o casal, não se falando mais, eles ficaram em silêncio entre eles por 20 anos. Tiveram 3 filhos, continuaram casados, continuaram educando os filhos, mas falando só o necessário, né? A palavra foi rompida entre eles. E tudo por causa de uma birra, de uma briguinha muito simples, quando eles eram jovens, tiveram filhos e o marido ficou com ciúmes da dedicação da esposa, que ele entendeu excessiva com os filhos e acabou ficando tipo assim, tô emburrado, né? E acabou que perderam 20 anos. Resumo da ópera. Eles mesmos, o casal reconhece, né, que perderam 20 anos de possibilidades de belas conversas, de belas parcerias e tudo mais. Delcio, nessa retomada aqui, o silêncio ele tem sido, o Hamilton falou, né, do silêncio que é necessário para que a gente parece que faça um contraponto ao barulho excessivo de fora, o superestímulo, também a questão de que tem silêncios que são ensurdecedores, como se fossem gritos, né? Tem silêncios que são necessários para a gente fazer silêncio para se ouvir, e tem silêncios que são totalmente desnecessários, que a gente precisa aprender a hora de falar, de silenciar, né? E a hora de se manifestar. Não tem necessariamente a ver com aquilo que a gente brincava lá do Boca Grande, né? Tem a ver com a capacidade humana de poder fazer pausas e posicionamentos. Pausas e posicionamentos. Porque o calar aqui não significa não falar, significa não se posicionar, né? Não resolver as questões. O mundo exige de todos nós atitudes, estamos em confronto permanente, às vezes com as nossas próprias limitações, os nossos defeitos. Olhar para esta dimensão humana de estar em silêncio, que eu considero um valor essencial na vida do humano, ter pausas, silenciar diante das coisas que aí estão, talvez assim não negando a, a relação que nós temos com pessoas, enfim, mas tudo aquilo que pode constituir uma dimensão existencial. No viver tudo cabe, mas tem coisas que são perigosas. Então, se o silêncio vier carregado, por exemplo, de uma dobradinha com aquilo que é indiferença, é uma situação muito mortal nos relacionamentos humanos. Eu acho, Beverly, algo meio insuportável a indiferença de alguém que nós amamos, queremos bem, que temos uma relação co-construída. Até porque a vivência desses relacionamentos exige de nós diálogo permanente, embora possamos fazer eventualmente pausas silêncios diante de eventuais discordâncias, de eventuais atitudes tomadas pelo outro que nós repudiamos naquele momento, naquela circunstância. Até porque tem coisas que mexem com os nossos valores existenciais. Valores esse que eu considero por demais importantes, como a segurança. Nós precisamos oferecer para os nossos filhos,
para os nossos estudantes um ambiente seguro, um ambiente longe dos vícios, das drogas e da violência. Não é nada fácil esta tarefa no mundo contemporâneo. É um desafio histórico, mas hoje ele é um desafio histórico crescente, que é afastar as crianças de ambientes violentos, eh, de dependências químicas, da ausência de uma proteção familiar e das chamadas negligências, porque eu não posso silenciar diante de uma situação que está prestes a ocorrer, porque seria omissão ou negligência. Não dá para se omitir diante de coisas que o mundo já não suporta mais. Eu acho que algumas pessoas vieram ou negligenciando ou se omitindo diante daquilo que é a vida em sociedade, em grupo humano. Esse exercício passa fundamentalmente pela nossa capacidade de trazer o diálogo, de trazer a palavra e de compreender se os conflitos que nos afligem são pequenos, médios ou grandes. Tem gente que se cala, Beverly, ouvintes, diante de conflitos muito insignificantes, diante de coisas muito pequenas, eh, diante de erros que são humanos, diante de situações que são plenamente plausíveis diante daquilo que é o infraordinário da vida, no século XXI. Nós dizíamos no programa da semana passada de que nós já estamos terminando o ano de 25, ou seja, um quarto, né, de século foi-se. Como foi esse um quarto de século na nossa vida? Quais os projetos que nós aportamos na vida pessoal, na vida profissional, na nossa comunidade? Estamos de alguma forma construindo um legado? Fomos autênticos, verdadeiramente autênticos nesse conjunto de opções que nós fizemos? Sabemos de que hoje não é muito fácil ter uma governança individual, porque o mundo vem exigindo tantas coisas ou vem colocando tantas pautas que algumas nem fazem mais sentido para nós, são ultrapassadas ou ficaram fora de forma. E claro, o que continua sendo essencial, né, que a gente possa fortalecer. Hoje pela manhã, eu fiz uma ligação para um grande amigo que nós temos o hábito de trocar ligações semanais, e nós falávamos das dificuldades de enfrentar os desafios do século XXI. E um deles certamente é este: como construir um ambiente mais seguro, mais saudável para as pessoas em todas as idades. Não é apenas aqui uma questão da infância ou da velhice, em todas as idades. Para quem está, você que está aí na meia-idade, se desafiando a ser adulto como adulto, porque não podemos hoje conviver com tanta infantilidade do mundo adulto, ou com tantas exigências para que as crianças sejam adultas, quando na verdade elas precisam viver plenamente a sua infância. Concordo contigo, grau, número e gênero, Délcio. Acabei de dar uma notícia aqui sobre uma pesquisa que a Nube, né, que é uma empresa que trabalha no Brasil só com entendendo o fenômeno da questão do estudante, né, brasileiro. E aí apareceu ali na pesquisa desse ano, final desse ano, de que o estudante brasileiro, no universo de pesquisa que eles fizeram, é um estudante que tem pago a sua faculdade. Isso é uma coisa boa. É um movimento, a gente falava dos neném, né? E a gente vê que tem o neném, mas também tem um grupo expressivo de pessoas que pagam a própria faculdade, que nesse período do ano aqui começam a ventilar estágios, reorganizar e que estão estressados, inclusive, porque precisam garantir um emprego e uma renda para o ano que vem continuar pagando os seus estudos. Veja, nós temos aí um movimento de um lado muito negativo, mas também temos um movimento de um outro lado muito positivo e na camada social as duas coisas se fundem. Na camada social não existe lado, é tudo andando junto o tempo inteiro ao mesmo tempo. O que eu quero dizer com isso é que a gente precisa normalizar, conversar sobre temas difíceis, a gente precisa normalizar, não levar
briga para casa, sabe? Não dormir brigados, casais não dormirem brigados. Veja, um casal 20 anos, Delcio. 20 anos. E talvez por uma questão de cultura não se separaram, né? Porque olha que suportar 20 anos sem conversa, eu fiquei me perguntando como foi possível, né? Para nós que somos falantes, meu Deus do céu, como isso é possível? Esta pauta, Beverly, ela é uma pauta super desafiadora, porque ela exige de nós olhar para a nossa vida muito próxima dos outros. Beverly, se a gente pegar um outro lado, que é a quantidade de irmãos que não se falam durante uma vida, vão se encontrar talvez na despedida desta para outra vida. É, fenômeno esse que parece um tanto em ascensão, de gente que rompeu o vínculo, rompeu a relação. Durante um tempo eu pesquisei população de rua, e boa parte do grupo que estava naquele momento vivendo na rua, estava por conflitos familiares, pela enorme dificuldade de lidar com o outro, esse outro um familiar. Queria ser pai, mãe, ou mesmo no conjunto, né, das suas irmandades. E naturalmente que viveram, e estão talvez ainda vivendo, uma experiência muito dura de vida na rua, porque não conseguem reconstituir os vínculos rompidos ou fragilizados. Aliás, hoje tem sido política pública, retomar o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, quando eles foram desatados, desfeitos. Tem muito vínculo comunitário ou familiar que se rompe e fica difícil reatar pela imposição de uma das partes ou, às vezes, das duas partes. Então, você que nos ouve, né, que tem aí um conflito com seu irmão, com sua irmã, né, tá na hora, quem sabe agora, Bethel, o Natal seja um bom momento para reamarrar esses vínculos que são familiares, mas que também exigem um nosso grau de humanidade diante deles. Sabe, Delcio, eu entendo o teu ponto de vista. Eu mesma tenho falado, assim, para algumas pessoas que eu conheço, que talvez, mas essa é a minha perspectiva, né? Que o Natal, o Ano Novo, não são momentos propícios para a gente se colocar à prova. É como se a gente, por exemplo, tivesse um trauma com água e fosse brincar de água para resolver o trauma. Não, Beverly, não me parece tão produtivo assim. Talvez a gente precise encontrar lugares mediados, como você falou, mais a menos para que a gente possa ir treinando, sabe? A gente fala muito de treino de academia, mas a gente às vezes não treina para ser um ser humano melhor, não treina para enfim, desenvolver a capacidade de posicionamento de uma maneira um pouco mais mediada, não em momentos tão nevrálgicos, sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo claro. Eu quero colocar o meu posicionamento para treinar meu posicionamento discutindo futebol com quem é torcedor fanático. Vai ser difícil, né, Delcio? Vai ser difícil se você tiver uma posição parecida, ok, mas se tiver uma posição que talvez não seja tão igual, vai dar ruim. Então, talvez a gente poderia ir começando, projetando 2026, né? Como é que para o ano que vem, quais as situações em que eu poderia me colocar em lugares mais tranquilos para ir falando e me posicionando, não levando o conflito embora, porque talvez no Natal, todo mundo reunido, vá ser mais difícil. É uma boa ideia para quem já tem maturidade, mas para quem não tem, vai ser assim, sabe colocar fogo no parquinho? Vamos incendiar o parque todo de uma vez só? Então, a gente também tem, Delcio, que ser estratégico, inteligente para desenvolver as habilidades que a gente quer. Isso é uma coisa do nosso tempo. A gente fala em inteligência artificial o tempo inteiro. Vamos potencializar a inteligência humana, que é mais velha que andar para frente? É bem posto, Bethel, bem posto. É por isso que não dá para generalizar. A gente precisa ter os cuidados todos. Resolução de conflitos precisa de mediação, quando as partes admitem a existência dele, porque a negação é a perpetuação do silêncio. Negar um conflito significa mantê-lo, como a gente está analisando aqui o caso desse casal japonês. E nós podemos olhar isto na esfera da vida profissional. Quem de nós não tem conflito com seu colega de trabalho por divergências
por choque de ideias, às vezes tão necessárias, porque a partir desse choque de ideias eu tenho uma posição, um olhar sobre o mesmo assunto, mas com uma abordagem diferente. Então, o conflito, quando ele é assumido por nós enquanto existência, mas, sobretudo, com uma predisposição de que possamos fazer a resolução dele através do diálogo, bem, seja bem-vinda esta possibilidade ou essa opção que as duas partes estão tomando. Eu lembro aqui, Beverly, dos pequenos juizados que são mediadores, né, para que pequenas causas, né, vamos lembrar que os juizados de pequenas causas, nem sei se existem ainda, mas quando eles foram criados exatamente para que a gente não leve tudo para o poder judiciário. Que parece que hoje as pessoas ainda insistem em levar tudo, não esgotam as possibilidades de diálogo e levam tudo para uma resolução através do poder judiciário, né? Sempre tem litígio, e esse litígio precisará de uma força, mesmo que simbólica, de uma terceira pessoa, neste caso do Estado brasileiro, para que o conflito possa cessar ou ser resolvido. Então, que a gente possa, talvez, baixar as armas, né? Sobretudo as armas da palavra que fere, né? Metaforicamente usando aqui aquilo que as nossas expressões que ferem a dignidade do outro, o bullying que fazem com crianças, com adultos, e talvez essa ideia de que vamos normalizando as pequenas violências, as doces violências que começam muito pequenininhas e se tornam depois em grandes conflitos, talvez insolúveis diante da proporção que vão assumindo ao longo do tempo. É isso aí, uma sementinha que vira um monstro depois, né? Eu tenho alguns ouvintes participando aqui, Délcio, a começar com a Janete aqui de Caxias do Sul, que diz: oi, Beverly, tudo bem? Estou sempre da companhia de vocês. Mandou até uma fotinha aqui de um chimarrão pra gente aqui, Délcio. Um abraço a ela. O Álvaro dos Reis disse o seguinte: convivi com muitos casais que, por ignorância, brigas, birras, viveram uma vida de silêncio, uma vivência sem diálogo, sem conversa, sem encontro. Um abraço. Ou seja, a gente conhece essas histórias. Não precisa ir lá na Ásia, né, Delcio? A gente tem aqui do lado da gente, às vezes na família da gente, entre amigos, situações como essa. Então, concordo com o relato aqui do Álvaro. E tem o nosso querido amigo aqui, o Charles, que ele sempre manda áudio. Eu vou rodar aqui junto para a gente escutar o Charles, via mão. Bom dia, Beverly. Bom dia, Délcio. Hamilton já foi, pois é. Mas muitas vezes é preciso calar. É preciso ficar em silêncio. Vocês sabem que eu me posiciono mais à direita, né? Mas eu jamais vou perder meus amigos por conta de política, por conta disso, daquilo. Então, às vezes, muitas vezes, é preciso ficar em silêncio. Abraço, tudo de bom, bom dia. Aí é que tá, né? Aquilo que a gente falava. O Charles trouxe aqui uma dimensão da amizade, Délcio. Ser amigo de alguém é aceitar este amigo como ele é, com o pacote completo, com o que ele pensa, com a história dele, de onde ele veio, com o que ele consegue enxergar, com as lentes dele, né? Então, se a gente tem um amigo que tem uma posição política diferente da gente, o mínimo que se espera de uma amizade é que a gente respeite. E aí o respeito significa o quê? É aceitar. Você não precisa ficar discutindo lados, futebol, religião, política com teu amigo. Você pode encontrar outros tipos de assunto e manter essa amizade. O que me parece muito inteligente, né, Délcio? Muito inteligente, porque é um volume que vem com pequenos pacotinhos. É da política, é do esporte, é dos relacionamentos, é de tudo aquilo que compõe a relação com o outro, seja na esfera da amizade ou não. Naturalmente que tem alguém que prefere perder o amigo de que dizer uma palavra de reencontro, de restabelecimento desse vínculo.
Nos últimos anos, a gente não foi feliz no campo político e não estamos sendo felizes, porque toda a lógica do tensionamento, essa coisa bipolar, conduz aos extremos, e talvez ao isolamento, o que não é bom nem para a pessoa, nem para a política, porque, É. como disse Aristóteles, nós somos seres políticos, e é deste lugar que nós precisamos resolver as questões da democracia, devemos resolver as questões do bem comum. Talvez hoje um dos grandes arranhões, né, do século XXI é de que a gente passou a não cuidar daquilo que é o patrimônio comum da humanidade. Nós temos bens materiais e imateriais, Beverly ouvintes, que precisam ser por nós preservados. Quantas coisas foram construídas antes da nossa chegada a este mundo? E é exatamente essas coisas que precisam ser por nós preservadas, e não só preservadas, valorizadas. Aquilo que está no museu é memória viva, não é patrimônio morto, não é algo que está, digamos assim, estático diante de uma existência humana. E ali é que a gente encontra a força. Então, que sejamos seres políticos, que façamos o diálogo e a construção da paz e da democracia, respeitando os valores universais. Porque isso não precisa, Beverly ouvinte, estar numa constituição, numa declaração de direitos humanos, ou coisa que o valha. Isso é do humano. Historicamente, nós fomos olhando isto como coisa nossa, como faz, né, o outro comigo e a relação que ele estabelece diante, quer seja dos amigos, da vida profissional ou da vida familiar. Delcio, tem outros ouvintes aqui, sensacionais as ponderações dos ouvintes. A Isabel me fez dar risada aqui sozinha enquanto eu li o recado. No WhatsApp ela escreveu aqui, ó. Na minha opinião, não foi um casamento, esse caso do casal lá do Japão, né, que ficaram 20 anos sem se falar. Ela diz, na minha opinião, não foi um casamento, foi um retiro espiritual com endereço fixo. Enquanto alguns casais brigam por excesso de diálogo, a famosa DR, estes japoneses inovaram. Viveram 20 anos em modo avião. Quiseram provocar, né, provar que o silêncio vale ouro. Barras e barras de ouro. Na minha opinião, o silêncio patológico é uma loucuragem. E imagine eu, Delcio Beverly, que não consigo ficar nem 20 minutos calada, diz a Isabel com muito bom humor. O Silvio, querido Silvio, ele diz o seguinte aqui. Deixa-me ver se eu vou conseguir escutar aqui. Esse treinamento é você ler muitos livros para que se torne uma pessoa mais culta, né? Largar o celular. Os livros ensinam a você ter discernimento, a entender a outra pessoa. Ele pega o gancho, né, do Hamilton, que dizia que os livros ficam em silêncio na casa, mas que o Hamilton olha aqueles livros e eles têm tanto a dizer, né, tanto a comunicar. Então, o Silvio diz que os livros ensinam a ter discernimento, a entender a outra pessoa. A Beatriz Tessari Vivantes, muito bom programa, né? Muitas vezes me calo para não arrumar inimizade, né, e ficar de mal com alguém, que é um castigo, na opinião dela, né? Um abraço a todos, um abençoado Natal para todas as pessoas com muita amizade, diz aqui a Beatriz, confessando um comportamento, né, que é um comportamento quase que, digamos assim, cauteloso diante de tanta gente que às vezes usa um posicionamento, uma manifestação para brigar. Porque assim, ó, Delcio, uma coisa é certa, 2 não brigam se um não quer. Isso é um fato, né? Mas tem gente também que sai determinada a brigar e aí não tem para ninguém. Você pode ser a pessoa mais cultura da paz, mais vocacionada para a paz. Você talvez vai ser só um instrumento, né, para alguém que está decidido. Tem gente que sai. Hoje eu vou pisar na jaca e talvez a jaca seja você. O Júnior Kurtz, querido dos Júniors, ele diz o seguinte: como disse Aristóteles, o homem é um animal político. Delcio, excelente programa, diz aqui o Júnior. Um grande abraço para os nossos ouvintes. Eu adorei a ideia do modo avião. Eu acho que nós vamos rir muito disso hoje, porque isso, né? A gente precisa olhar para todos esses dispositivos que vão constituindo a nossa relação de diálogo, de afeto, de carinho,
ou de isolamento. A gente insistiu ao longo desse ano, Beverly, essa ideia de quantas coisas nos tornam alienados. E eu acho que essa ideia, né, de estar na companhia do outro, sem se dirigir ao outro, talvez seja uma das formas mais perversas, alienantes, que a gente pode estar. Porque você está presente e não estando presente. Você está junto não estando junto. E nossos filhos reclamam de nós pais com toda a certeza. Eles querem uma presença por inteira. Eles querem uma presença que seja segura e amorosa, porque é do mundo adulto a responsabilidade pela infância, pela criação dos filhos. Não posso delegar isso para ninguém. É responsabilidade materna e paterna. E, infelizmente, Beverly, a gente vê um universo de pais que abriram mão dos cuidados e da educação dos filhos. Então, que sejamos mais pais, que sejamos mais profissionais na vida que está aí, mas que a gente não, em momento nenhum, descuide dos valores que constituem a essência humana. É dela que nós precisamos partir para as outras conquistas. Não Então, há que a dúvida. gente possa, a partir de agora, olhar para os conflitos de um modo diferente, acreditando que esse programa, de alguma forma, tenha contribuído para essa reflexão. Bacana demais. Delcio, a gente vai fechando por aqui, meio-dia em ponto. Então, me despeço de ti neste ano, né? A gente se reencontra ao vivo lá em 2026. Boa viagem, Delcio. Muito obrigada, viu? Grande abraço, boas festas, um bom início de 2026. Obrigado pela companhia de sempre. Grande abraço. Até. Gente, nós ficamos por aqui, né? Foi um programa sobre silêncio, então.